Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o volume 7 agora, né, do PET, né? E nessa primeira semana a gente vai estudar um pouco de matemática financeira, certo? Então, tô compartilhando aqui o PET com vocês, né? Então, como eu já disse, matemática financeira é o tema, né? E a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver, na primeira semana a gente vai ver porcentagem, depois a gente vai ver alguns fatores de atualização, juros simples e juros compostos, que é juros sobre juros, ok? Mas vamos com calma. Aqui tem um exemplo, né, que pede para você resolver depois de estudar o conteúdo, né, da semana. Então vamos lá. Uma pessoa vai fazer uma compra de uma televisão no valor de R$ 5.000. Será usado um dinheiro que está aplicado em um fundo de investimento que rende 4% ao mês. Ela quer saber, do ponto de vista financeiro, qual das opções abaixo é mais vantajosa. Um desconto de 5% para pagamento à vista ou dividir em duas parcelas iguais de R$ 2.600, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda paga 30 dias após a compra. Tente resolver essa atividade após compreender todo o conteúdo proposto na semana 1. Né? Então, deixa para depois esse exercício. Porcentagem. Né? Então, como a gente já viu aqui em cima, aparece porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Né? Então, quando eu falo aqui 15%, é a mesma coisa que 15 dividido por 100, né? Que aqui, ou simplificando, fica 3/20, ou a gente pode escrever na forma decimal como 0,15. Então, isso que é uma porcentagem, é uma fração de denominador 100, ok? Aqui 50%, né? É 50 por 100, se a gente simplificar, dá 1/2, que é a metade, né? Então, se eu falar, vou ter 50% de desconto, é metade do valor, né? E 200% é o mesmo que 200 por 100, que simplificando aqui é 2 sobre 1, que é 2. Ou seja, se eu quero, quando eu falo 200%, quer dizer que aumentou duas vezes. Né? Se eu, falar, eu fui comprar um tênis e o preço dele subiu 100%, né? Subiu 200%. Quer dizer, o preço dele dobrou. Né? E aí, então, um exemplo, né? O salário mensal de Fernando é de R$ 3.000, enquanto o salário mensal de seu irmão, João, é de 75% do salário de Fernando. Ou seja, é 75% de 3.000, né, que é o salário do Fernando. E aí a gente calcula essa porcentagem, 75% de 3.000, esse D a gente troca por uma multiplicação, né, e aí fica 75%, simplificou, ficou 3 quartos, vezes 3.000, que dá 2.250. Né. Essa conta aqui, eu podia também, ao invés de simplificar, eu já podia cancelar aqui 2 zeros do 100 com 2 zeros do 3.000, ia sobrar 75 vezes 30. Ia sobrar 75 vezes 30, né? E aí eu podia resolver essa multiplicação, ficaria 0 aqui, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, ou seja, 2.250, mesmo valor, ok? Então, ou a gente pode fazer também por regra de 3, né? A gente pode pensar assim, ó, R$ 3.000 equivale a 100%. Né? E eu quero saber quanto que equivale a 75% desse valor. Em quantos reais que vai dar. E aí eu coloco aqui um x, né? As grandezas sempre são diretamente proporcionais. E aí é só eu multiplicar cruzado aqui, que vai dar a mesma coisa. Porque o x vai ser 3.000 vezes 75, 75 vezes 3.000, e dividido por 100. No final das contas vai ser a mesma coisa, certo? E aí vem algumas atividades envolvendo porcentagem, né? Um comerciante vende a prazo um produto por R$ 280. Na venda à vista, ele concede um desconto de 15%. O preço à vista desse produto é... Então, bem simples. Eu tenho duas maneiras até para fazer esse exercício. Uma delas é o seguinte. Primeiro eu calculo 15% de 280. E quando eu faço essa conta, eu vou encontrar o valor do desconto. Né? Vou encontrar o valor do desconto.
E aí eu tenho que fazer uma subtração depois, né? Então vai ficar 15% por 100 vezes 280. Esse zero eu posso cortar com esse zero. Vai ficar 15 vezes 280 dividido por 10. Né? Quanto que vai dar essa conta? 15 vezes 280. Aliás, 15 vezes 28, né? Dividido por 10. Então, 10 vezes 28 vai dar 280. 5 vezes 28 vai dar 140. E isso dividido por 10. Isso vai dar 240 com 280 com 140. Isso vai dar 420, perdão. E divide por 10 e vai dar 42. Esse é o valor do desconto, né? E aí então o valor final seria 280, que é o valor total, menos esse desconto de 42. E aí o valor final, o valor com desconto vai ser R$ 238, né? Essa é uma forma de resolver. Outra forma de resolver é o seguinte: se vai ter um desconto de 15%, o valor total é sempre 100%. Se vai ter um desconto de 15%, então eu faço 100% menos 15%. Então, se eu pego 100% e tiro 15%, eu vou ter aqui 85% do valor desse produto. Ou seja, se eu calcular 85% de 280, eu tenho que encontrar o mesmo valor que é 238. Só que agora eu não vou precisar fazer essa conta de menos, porque eu já estou calculando o valor do produto tirando esses 15%. Né? E aí, resolvendo essa conta aqui, eu corto um zero. Vai ficar 85 vezes 28 dividido por 10. Né? 85 vezes 28 dividido por 10. Resolvendo essa conta, eu vou encontrar R$ 238. Okay? Então, são duas maneiras que eu posso resolver um exercício de porcentagem. A número 2, né, mesma coisa, um eletrodoméstico foi comprado por R$ 500 e pago nas seguintes condições: 30% de entrada e o restante em 5 prestações iguais, sem juros. O valor de cada prestação é, né? Então, eu calculo os 30% de 500 para ver o tanto que ele deu de entrada. O restante é só dividir por 5, né? Então, não tem segredo. Né? Desculpe quanto que é 30% de 500, que é o tanto que ele dá de entrada. Aí eu faço 500 menos esse valor de entrada, eu descubro quanto que vai ser parcelado. E aí, esse total parcelado eu divido por 5 prestações. Eu encontro o valor de cada prestação, também tranquilo. Aí a número 3, em certa loja de calçados, um modelo de sapato custava no início do mês um preço P. Por estar na moda, no dia 5 desse mês, o seu preço foi aumentado em 10% de P. Ou seja, 10% de P, como eu já disse lá em cima, ou eu posso fazer 10% de P e somar com o P, ou eu posso fazer direto 110% de P, que eu já vou ter o valor desse P. E aí no dia 30 do mesmo mês, o gerente recebeu a ordem de reduzir o preço do dia 5 em 20%. Aí eu vou fazer aquele valor que eu encontrei menos 20%. Né? E aí eu vou ter uma igualdade aqui. O sapato passou a ser vendido por R$ 102. Eu vou ter uma igualdade e com isso eu encontro o valor de P. Ok? E aí são vários outros exercícios, né? Aqui um exercício falando do Covid, né? Tem as porcentagens. E aí encerra a semana 2, né? Semana 1, perdão. E lembrando que tem um exercício lá no início que ficou para vocês resolver depois, né? Eu vou até fazer isso aqui com vocês, ó. Esse exemplo é o seguinte: ela vai fazer uma compra de televisão no valor de R$ 5.000.
será usado dinheiro que está aplicado a um fundo de investimento que rende 4% ao mês. Ela quer saber do ponto de vista financeiro qual das opções abaixo é mais vantajosa. Um desconto de 5% para pagamento à vista. Então, se ela for pagar à vista, ela vai ter 5% de desconto, né? Ou seja, ela vai ter um desconto de 5% de 5 mil. Né? Corto esses dois zeros aqui. Eu posso simplificar. Então, 5 vezes 50 vai dar 250 de desconto. Então, o preço à vista vai ser 5 mil menos 250. Que vai dar aqui, né? Vou colocando aqui o resultado final. 4.750 reais. Esse é o preço à vista que ele vai pagar, né? A segunda opção é o seguinte: em duas parcelas iguais, de 2.600, sendo a primeira paga no ato da compra, né? De entrada, e a segunda paga 30 dias após a compra. Então, a primeira parcela ele vai pagar R$ 2.600. Isso aqui já está fixo, que ele vai pagar no ato da compra. Então, ele acabou de comprar a TV, ele já vai pagar esses 2.600. O que acontece, né? A segunda, ele vai pagar 30 dias após a compra. Esse após a compra, ele tem R$ 2.600 para pagar. E esse dinheiro, como ele vai pagar 30 dias depois, ele está aplicado, esse dinheiro dele vai render 4% ao mês. Né? Vai render 4% ao mês. Então, esses R$ 2.600 que ele vai ficar para pagar na segunda parcela, vai render 4% ao mês. Então, vai ter o seguinte, eu vou ter 2.600, vamos fazer de frente, 4% vezes 2.600. Isso vai dar 4 vezes 26, 104. Então, esse dinheiro, se fosse 2.600 guardado, ele ia receber de juros, né, desse investimento dele, R$ 104. Né? Mas a questão aqui é o seguinte: como que eu vou fazer essa conta? Né? Que para ele pagar à vista, ele vai desembolsar R$ 4.750. Ok? À vista. Só que, na verdade, vamos pensar o seguinte: ele vai pagar R$ 2.600 após um mês, né? Só que ele vai ganhar R$ 104 de juros, né? Com esses 2.600 que vai ficar para a segunda parcela, né? Ou seja, em duas parcelas de 2.600, ele vai pagar pela TV 5.200, né? 5.200. Ele vai pagar pela TV 5.200, né? Mas esses R$ 2.600 que ele vai pagar 30 dias após a compra, vai render para ele R$ 104, né? Ou seja, então, na verdade, ele pode descontar esses R$ 104, porque se ele pagasse à vista, ele não vai ter esse rendimento. Então, eu posso descontar esses R$ 104, porque ele ganhou de juros, por ele ter o dinheiro guardado lá na conta, né? No investimento que ele fez. Ou seja, então, na verdade, essa segunda compra vai custar para ele R$ 5.096. 5.096, né? Porque ele vai gastar 5.200, né? Porque são duas parcelas de 2.600, vai dar 5.200. Mas esses 2.600 que ficou para pagar 30 dias depois, vai render, né? Vai ter um rendimento de 4% ao mês, ou seja, esses 2.600 vai render R$ 104 para ele. Ou seja,
ele vai estar ganhando R$ 104. E aí eu tenho que descontar então esse valor. E aí, na verdade, ele vai estar pagando 5.096 nessa segunda compra. Né? Então a resposta aqui na segunda compra é como se fosse pagar 5.096. E aí a gente responde a pergunta, né? Qual que é mais vantajoso para ele? Pagar à vista ou pagar em 2 vezes 2.600? Né? E aí a gente já consegue perceber que para ele pagar parcelado ele vai gastar 5.096 e à vista ele vai gastar 4.750. Ou seja, é mais vantajoso para ele comprar essa TV à vista, ok? E aí, né, os outros exercícios eu já comentei alguns, e aí, por, por hoje é só, né? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Desejo boa semana a todos e bons estudos.